Eis que surge o Barão Macabro na trama do Pantera Negra para complicar mais ainda a vida do Rei T'Challa. Muito mais após a vinheta. E aí pessoal, tranquilas, Aguiar na área, galera, continuando essa excelente saga da Fúria do Pantera, pessoal. E agora, galera, vamos para a história onde nós temos aí a presença do Barão Macabro, que já chegou aqui, galera, para abalar ainda mais as estruturas do pobre do Pantera Negra, que está sendo atacado por todos os lados aí, né, galera? Então vamos lá começar aqui essa história, pessoal, aqui, ó, do Barão Macabro entrando na trama, tá? Já começa a história aqui, pessoal, com o Pantera Negra numa situação bastante tensa, onde ele tá tendo que salvar essa criança aqui, tá? Um menino chamado Cantu, que de repente se viu atacado por um rinoceronte descontrolado, tá? E aí o que acontece, pessoal? O menino escuta o Pantera dizendo para ele sair fora, enquanto o próprio Pantera já salta aí por cima da fera, né? Por cima do rinoceronte pelo chifre aí. Olha que situação, galera. O Pantera já começa a história enfrentando o rinoceronte. Negócio tenso mesmo, hein, galera? O negócio tá sério aí, né? E aqui, ó, o rinoceronte mexe a cabeça aqui, balança o pescoço, joga o Pantera pro lado, né? Pro alto aí. O Pantera consegue revirar no ar, né? Reverter a queda. O rinoceronte vai pra cima do Pantera, cara. O Pantera dá outra esquivada aí, ó. O Pantera tem que se esquivar, tem que se virar nos 30, tendo que abusar de sua agilidade, né, cara? E vantagens físicas aí de agilidade e velocidade. E aí, em dado momento, o Pantera volta de novo a subir aí, ó, em cima do rinoceronte. E dessa vez, cara, ele enlaça aí pelo pescoço do rinoceronte, né? Ele pega pelo chifre aí, ó. E ele traciona aí, ao mesmo tempo, cara, o rinoceronte pra baixo aí, segurando, não sei se pelo pescoço, sei lá. E ele consegue aí tracionar o rinoceronte pra baixo. E acho que nessa ação aí ele consegue, sei lá, de alguma forma quebrar o pescoço do rinoceronte. E ele aqui, né, não teve outra opção a não ser matar o rinoceronte, que estava completamente descontrolado aí, tá? Então já começa essa história, esse capítulo, com o Pantera salvando uma criança de um rinoceronte que tava, né, cara, pistolão, né, sangue no olho, né? Então olha só que já começa uma ação bem frenética. O Pantera Negra segurando no cipó ali, né, fugindo do rinoceronte, esquivando de todo jeito. A história começa bem corrida, né, galera? E aqui na próxima página nós temos aqui a família desse menino, do Cantu, né? Que é uma tal de... os pais dele, né? Uma tal de Carota e o seu pai, o Jumbak, que agradecem, né? Logicamente ao rei, né? Ao T'Challa, né? O Pantera Negra. Eles agradecem. Tem um momento aqui que o Pantera chama o pai do Cantu, né? Pelo próprio nome, né? Ele fala Jumbak. E o Jumbak fica bastante emocionado, né, cara? E agradecido pelo rei ter lembrado do seu nome. Então aqui isso já denota que realmente, né, o Pantera Negra tem passado muito tempo longe de Wakanda. Tanto é que o cara, né, um desses súditos aí do Pantera Negra, do T'Challa, se surpreendeu pelo próprio rei lembrar-se do seu nome, né? Então ele tá lá, né, bem impressionado que o Pantera ainda lembra do seu nome, chamou ele pelo nome, né, pelo nome Jumbak. E tá ele e a Carota aqui. A Carota aqui, ela também é uma das wakandanas que não está aprovando, né, a Mônica Lynn perambulando pela corte real, sendo, vamos dizer assim, uma espécie de companheira direta do rei T'Challa, né? Então a Mônica Lynn, ela vai percebendo cada vez mais a sua rejeição entre o povo wakandano, né? E ela vai meio que sentindo isso na pele e se sentindo cada vez mais uma intrusa nesse povo wakandano, né? Só que o T'Challa realmente convidou a Mônica para passar um tempo com ele lá. Então isso também gera uma problemática interessante na história, tá? E aqui, ó, nós vemos na corte do Pantera, lá no palácio wakandano, o Pantera Negra, como sempre, sem camisa. Deve ser um calor arretado ali, né? Ele lá sem camisa ali, a Mônica do seu lado e tal. Aí tá lá o pessoal, né? A Tanzika, que é essa aqui. Aqui a Mônica Lynn fala pro T'Challa que realmente a Tanzika, que é uma das integrantes da corte, né, que vive há muito tempo lá na corte real, a Tanzika demonstra, assim, né, não com palavras, mas a Tanzika demonstra em gestos e olhares, né, em entonações, o seu desprezo pela Mônica Lynn,
né? Então a Mônica, ela comenta aqui pro Rei T'Challa, pro Pantera, que ela está sendo cada vez mais apenas como uma espécie de objeto, né, cara, de repúdio para os wakandanos aqui, né, da própria corte. E isso deixa ela muito preocupada. Ela está achando que ela pode, sem querer, ela pode estar destruindo a imagem do próprio Pantera Negra, o Rei T'Challa, né, fazendo a sua corte começar a duvidar, né, de alguma forma, da lealdade do Pantera, do T'Challa, para com o seu próprio povo de Wakanda, né. Então bem interessante, galera, essas intrigas e esse clima, né, cara, de desconfiança, né, e de reprovação assim velada entre as próprias pessoas que vivem ali na corte real wakandana, tá? Então aí você vê o Rei T'Challa, né, o Pantera, defendendo a Mônica Lynn sempre, né? Ele sempre reitera que ele é o rei, que a Mônica Lynn é uma convidada dele, que ela é responsabilidade dele e tal. Aí é bem interessante essas coisas aí, né? Você vê que o Pantera realmente tá interessado amorosamente pela Mônica Lynn, mas a Mônica Lynn está sentindo essa rejeição que dificulta, né, a sua permanência lá. Então é bem interessante isso. Aqui o Zatanna, que é esse cara aqui, o Zatanna, ó, ele está falando com a Tanzika aqui, o Zatanna, porque também entre os membros da corte wakandana existem também algum um descontentamento, né? O Zatanna, ele é um membro pertencente a uma tradição muito antiga, né? Então ele tá assim, descontente com tudo que está acontecendo em Wakanda atualmente, né? O Rei T'Challa se valendo de violência, né? Sendo muito mais bélico, né? Permitindo coisas muito tecnológicas, né? Em suas áreas. Então esse Zatanna, ele representa um cara que está sentindo de forma não muito legal essa transformação da Wakanda atualmente, sendo muito mais bélica, vamos dizer assim, né? Muito mais tecnológica. Apesar de já ter sido antes, ela está ficando mais ainda agora. Então isso meio que está incomodando o Zatanna, né? E o Zatanna também, ele também desaprova, no caso aqui, ele desaprova bastante a postura do Rei T'Challa como um rei, não só ausente, mas como um rei que não está tendo a devida calma, né, cara? E cautela na hora de resolver certas questões wakandanas, né? E ele também não está gostando muito da postura do W'Akabi. O W'Akabi está ficando mais nervoso, irritadiço e violento, tá? O W'Akabi é aquele outro que quase matou o veneno lá, o Warrior Waters, na outra história, né? E aqui, galera, o que acontece? O Jumbak, tá? O Jumbak, que era... Esse aqui é o Jumbak, que é o pai lá do Cantu, né? O pai lá do Cantu, que é aquele menino que foi salvo pelo Pantera Negra do Rinoceronte. O Jumbak, ele foi dar um passeio, cara, meio sinistro aí, o Jumbak foi passear aí no meio de um cemitério wakandano, né? E lá o Jumbak aqui, ó, fica com o cu na mão. O que ele percebe aí? Que tá tendo uma movimentação bastante estranha de escavação, né? Alguém tá surgindo aí da terra, né, cara? Garras aparecendo aí, uma mão e tal. E o Jumbak simplesmente, cara, tá vendo que ali tá saindo algo muito aterrador desse cemitério, né? E aí o que acontece, galera? O Jumbak simplesmente é a primeira vítima do Barão Macabro, que já sai aí ceifando a vida do pobre pai de família Jumbak, né? Que ao mesmo tempo que ele comemorou pelo rei ter lembrado seu nome, ele acabou morrendo à noite pelo Barão Macabro, que surgiu de novo aí, né? Saiu da cova aí o Barão Macabro, não sei porquê, mas saiu da cova o Barão Macabro. E aí na próxima página nós temos ali novamente o Pantera, né? O T'Challa falando com a Mônica Lynn sobre essas questões delicadas da corte real. E a Carota, ela vai simplesmente falar com o rei, né? Ela vai falar com o T'Challa sobre o sumiço do seu marido Jumbak. E ela fala que o seu marido Jumbak, ele sempre costuma ir passear à noite, só que ele sempre volta antes do filho Cantu dormir. Só que agora ele não voltou mais, e ele foi para o cemitério, né? O cemitério. E aí ela fala que a Carota fala que o cemitério é assombrado. E aí o T'Challa, ele faz, que assombração? Então você vê que ele pergunta que assombração é essa, como se tivesse esquecido que existe alguma lenda, né, em torno desse cemitério wakandano lá. E aí a Carota fala, como assim assombração? É assombrado pelo Barão Macabro, só podia ser o Barão Macabro, né? E aí, ouvindo essa história do Barão Macabro, é meio que o T'Challa, né, o Pantera Negra, ele cai em si, né, lembra do perigo desse negócio, e ele já veste a roupa do Pantera Negra e vai até o cemitério tentar achar o Jumbak, e encontra ali o corpo já desfalecido do próprio Jumbak, né? Então, mais uma vez, o Pantera Negra se depara com alguém, né, algum súdito de sua corte, não de sua corte, mas algum súdito do seu reino, né,
do seu povo morto, né? E ele se sente culpado por conta disso. E aí, galera, na próxima página nós temos aí justamente o que? Essa splash page aí do Pantera Negra se defrontando diretamente com o Barão Macabro e sua reca de minions, que também surgem da cova, né? Saem da Rise from Your Grave, né? E aí começa aqui, galera, uma batalha entre o Barão Macabro, que tá magro esse Barão Macabro. Nossa senhora, olha a perna desse cara, mano, ó. Rapaz, alguém dá um sanduíche pra esse cara comer aí. E aí ele vai enfrentar o Pantera Negra aqui, uma batalha bem interessante, legal, galera. O Barão já vem ameaçando, dizendo que ele é a morte encarnada, que é toda aquela bravata de vilão, né? Vilão falido. E aqui o Pantera, cara, já de frente com o Barão Macabro tira uma rajada de suas mãos aí. O Pantera ligeiro se esquiva pelas covas, né? Pelas lápides, se esquivando das rajadas do Barão Macabro. Mas em dado momento, os minions do Barão Macabro conseguem cercar o Pantera. O Pantera, ainda um pouco abalado pelas recentes batalhas contra o Rod Waters, que é o Veneno, contra a Malícia, né, e de várias outras batalhas que ele se envolveu, contra o Rinoceronte, que ele tinha lutado há pouco tempo, né, ele acaba sendo vencido pelo cansaço, e os minions do Barão Macabro o carregam pelos braços aí, né, levando ele. Só que aqui, ó, na próxima página nós temos um mistério, galera. O Zatanna, que é aquele membro da corte que dá muito valor às tradições antigas de Wakanda, né, onde ele era mais natural e menos tecnológica, ele está ali pensativo, né, ponderando sobre a situação atual, bastante insatisfeito com a postura do rei, mas aí de repente batem na sua porta lá, né, onde ele está, nos aposentos dele, e aí, cara, quando ele abre a porta, alguém simplesmente aparece lá e tira a vida do Zatanna com uma lança, cara, né? Alguém mata aí o Zatanna com uma lança e nós temos um assassinato em plena corte real wakandana. Ninguém sabe quem foi. Então aqui o Bob McGregor joga esse mistério policial também dentro da história nesse episódio aqui, nesse capítulo, tá? Enquanto isso, galera, o Pantera Negra tá ali nas vias de fato contra os minions do Barão Macabro. Ele consegue se livrar, né, dos minions, dá em todo mundo, mete a porradas, consegue se livrar. E aí tem um dado momento que ele dá um soco aqui, ó, mete, enche a mão, acertando o rosto do Barão Macabro. O Barão segura o braço do Pantera, também joga o Pantera pro lado com força, né? O Barão Macabro é muito poderoso, hein? Tem um poderio físico que ele consegue bater o Pantera voar com a força da pancada do Barão Macabro, né? E aqui na outra página, o Barão Macabro avança para cima do Pantera, tenta esganá-lo com as mãos, né? Aí o Pantera encara o rosto esquelético, né, cara? Esse rosto carcomido aí, putrefato, deve feder muito. Esse cara deve ter um bafo, hein? Um bafo de defunto esse cara deve ser horrível. Espero que na máscara do Pantera tenha filtro nasal, né? E aí no meio do confronto aqui, ó, aqueles dois capangas ali do Eric Killmonger, né? Os dois capangas do Terror Negro, o Kazib e o Tayet, vão lá verificar as coisas no cemitério, né? Os dois começam a dar um cagaço aí. Esse Kazib e esse Tayet, cara, são dois buchas de canhão, cara. São dois bunda moles, totalmente falidos, tá? E eles aqui se espantam com o que vem, né? Eles ficam, né, estupefatos com o que vem, que é justamente os minions do Barão Macabro, né, cara? No cemitério, e o próprio Barão levando um golpe de judô do Pantera. Ó, o Pantera consegue segurar aqui nas mãos do Barão Macabro e ele traciona o Barão Macabro, empurrando aqui com as duas pernas o Barão Macabro para longe, né? Ó, o Pantera faz uma acrobacia aí, né? Um golpe de judô, né, cara? Um golpe de judô e empurra o Barão Macabro com as pernas para longe. Depois disso, o Pantera, ó, aproveitando o embalo, ele mete uma voadora bem na fuça do Barão Macabro, aí uma voadora que acerta no queixo do Barão, né? E depois ele aproveita que o Barão ficou um pouco grog e aproveita para fugir, né, cara? Ele foge, né? Ele foge em meio a rajadas do Barão Macabro em cima dele. Ele consegue fugir com sua agilidade da Pantera, né? E sua velocidade da Pantera Negra e sai fora, passando pelos dois bunda mole lá do Tayet e o Kazib e o Tayet, que nem se ligaram que era o Pantera que tinha fugido ali, né? E o Pantera sai, ó, pelos galhos, cipós ali, né? Pela folhagem, de maneira furtiva e ágil, chegando em seu palácio real. O Pantera Negra se depara com uma situação bastante complicada, cara, e dramática, né? Assim que ele chega lá, o T'Challa vê, né, o W'Kabi, o Taku, né, e demais membros de sua corte, juntamente com Monica Lynn, presa pelo W'Kabi, né? E o W'Kabi fala que a culpada é a Monica Lynn por ter matado simplesmente, cara, o Zatanna, que é um membro antigo da corte real, né? O W'Kabi está convicto que a Monica Lynn matou o Zatanna, né? Mas o leitor sabe que não foi, né? Não foi a Monica Lynn.
Mas o Acabe diz que a lança, né, cara, a arma que foi usada para matar o Zatanna, está com todas as impressões digitais da Monica Line, o que deixa isso tudo muito claro e a prova definitiva, né? Então, após isso, o Pantera vai ter que lidar com essa situação e resolver o caso, agora envolvendo a sua amada Monica Line, convidada de seu reino, tá? Então assim que acaba essa história, galera, a próxima história vai ser aqui, pessoal, essa aqui, ó, do Rei Cadáver, onde já começa com o Pantera Negra enfrentando um crocodilo, rapaz. Cada história começa com o Pantera agora enfrentando um bicho, né? Coitado do Pantera Negra, tá enfrentando cada vez um animal diferente, tá no zoológico ali enfrentando, né? Então, galera, é isso aí, tá? Essa foi a história do Barão Macabro, que termina aí com esse suspense policial e o Pantera tendo que resolver essa questão delicada de quem foi que matou o Zatanna e o pior, né? Ele conseguir, né, inocentar a Monica Line da acusação do colérico Acabe, que tá emputecido desde o começo dessas histórias aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá aquela curtida, galera, se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Compartilhem o vídeo, pessoal, com seus amigos e amigas. E até o próximo. Aguiar, tenho que falar, galera.